Boa noite a todas e todos. Bem-vindos ao Esta Semana com Bernardo, o meu panorama de todo domingo à noite sobre o que vai afetar o seu dinheiro e os seus investimentos nessa nova semana que começa amanhã. Hoje é dia... Que dia é hoje? Esqueci. Hoje é dia 16 de agosto de 2020, domingão. E os mercados nos Estados Unidos já estão abertos. Os mercados futuros, índices futuros já estão sendo negociados nos Estados Unidos neste exato momento com alguma alta, viu? Tem uma leve alta do Dow Jones e do S&P 500, índices futuros. Vamos lá, o que a gente tem de importante nessa semana, a começar pelo Brasil? Antes de dar algumas datas específicas, tem um triunvirato aqui, três informações ou três assuntos muito importantes que vão agitar os mercados. Em primeiro lugar, Paulinho Guedes, continua ou não continua no cargo? Como que está a posição dele? A força? Está enfraquecido, não está enfraquecido? Está pensando em sair, não está pensando em sair? O que vai acontecer? Lembra que na sexta-feira eu falei para vocês, já tinha fechado o mercado, na verdade, eu já tinha feito o vídeo de resumo com o Bernardo de sexta-feira, mas surgiram algumas informações de que o Bolsonaro já estaria cotando o Roberto Campos Neto, presidente atualmente do Banco Central, para substituir o Paulinho no Ministério da Economia. Então esse é o primeiro assunto muito importante. Segundo assunto muito importante vai ser a questão do teto fiscal. Vai romper teto fiscal? Não vai romper teto fiscal? Na própria sexta-feira o Bolsonaro disse que o mercado tinha que ser patriota e tinha que entender que no momento de emergência o teto fiscal poderia ser rompido. Então esse é o segundo assunto aqui muito importante, teto fiscal, o que vai acontecer com isso? E terceiro ponto importante, reformas, agenda de reformas e agenda de privatização, com destaque principalmente para a reforma tributária. Então a gente vai ter avanços da reforma tributária, novos debates, novas conversas, como que isso vai ser visto pelos mercados e pelos investidores. São os três assuntos aqui que eu diria que são os mais importantes para a gente acompanhar nessa semana e que podem trazer alguma turbulência, sim, tá bom? Então isso vai ficar de olho. Além da questão, além desses três temas, agora indo por datas, né? Na segunda-feira, amanhã, a gente tem o Boletim Focus. O Boletim Focus, aquele compilado, aquele resumo agregado semanal do Banco Central com as opiniões, projeções, expectativas do mercado financeiro para a taxa Selic, câmbio, PIB, IPCA, aspectos mais macroeconômicos. Na sexta-feira, a XP Investimentos publicou, na verdade, uma pesquisa que eu achei preocupante. Tem tudo a ver com esse debate sobre teto fiscal, e a XP perguntou, acho que para mais de 70, se não me engano, investidores institucionais, muito importantes no Brasil, a visão deles para política, teto fiscal, bolsa e dólar. Então, amanhã a gente deve ver alguma coisa nesse sentido sobre a visão do mercado financeiro para o dólar e para aspectos mais macroeconômicos. Na terça-feira temos segunda prévia do IGPM. IGPM é um dos índices mais importantes de medição da inflação do Brasil, não é o índice oficial do governo, o governo usa o IPCA, que é feito pelo IBGE, e o IGPM é feito pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Mas é um índice importante também, é uma prévia de inflação importante. Quinta-feira, temos divulgação dos dados de arrecadação de impostos de julho, então, impostos federais. A gente está muito nesse debate aí de teto fiscal, né, gastos públicos. Então, como que estão os impostos, como foram os impostos no último mês de julho? Está muito relacionado a esse debate. Se tiver uma queda drástica, o assunto da política fiscal pode ficar ainda mais importante. Se tiver tido alguma melhora, então talvez haja algum relaxamento. Vamos ver, tem que esperar na quinta-feira. Nessa semana, ao longo da semana, continua a temporada de balanços. Semana passada isso foi super agitado, né? Teve um monte de empresa importante acontecendo, chamando, blá blá blá. Nessa semana a gente tem, das mais relevantes, Magalu, Magazine Luiza, amanhã, segunda-feira, Cogna, Smiles e Gol. São as mais importantes que a gente tem nessa semana. Lembrando que tem bastante coisa para acontecer com o Oi, né? O Oi continua dia após dia com novas informações de negociações com credores e com negociações do seu pacote de expansão e de recuperação judicial. E também vamos lembrar que na sexta-feira a TOTUS fez aquela oferta pela Lynx, entrando na briga ao lado da Stone, brigando pelos ativos da Lynx. Então a gente deve ver algum desenrolar nessa semana, talvez. Imagina se surge um outro interessado em comprar um terceiro, aí as ações da Lynx explodem cada vez mais. Não tem nenhuma informação disso, tá, gente? Só estou pensando aqui. Vamos para o exterior agora. Terça-feira tem reunião da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Na verdade, não é dos delegados em si, é uma reunião técnica, uma reunião dos técnicos da OPEP
para entender como que está o volume de demanda e de oferta de petróleo no mundo nessa recuperação aí da crise, se está aumentando ou não, até para que a OPEP possa tomar aquelas decisões de continuar com o corte na produção, continuar não, na verdade, continuar a cancelar o corte, né? Ou a levantar aquele corte diário na produção de petróleo no mundo todo. Então, isso é super importante. Quinta-feira, dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Você tem que se lembrar que toda quinta-feira tem divulgação do jobless, do número de desempregados e de pedido de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Então, toda quinta-feira tem esse dado super importante que o mercado acompanha. Na sexta-feira, a gente tem PMI, são os indicadores da atividade econômica dos Estados Unidos, zona do euro e do Japão. São algumas das principais economias do mundo e esses PMIs vão mostrar se a economia americana, da zona do euro e japonesa estão se recuperando ou não. Está mais rápida a recuperação, está menos rápida, como que está tudo isso? Lembrando que o PMI, quando ele é acima de 50, ele indica crescimento econômico, quando ele é abaixo de 50, ele indica recessão. Quanto mais acima de 50, maior o crescimento econômico, quanto mais abaixo de 50, maior a recessão. Ontem tinha uma reunião importante para acontecer entre Estados Unidos e China para debater o acordo de comércio que os dois países fizeram em janeiro desse ano. Foi cancelado, tá? Essa reunião do dia de ontem, ainda não tem uma nova data. O que a gente tem de importante também nessa semana sem uma data fixa? Continuam as negociações entre democratas e republicanos nos Estados Unidos pelo novo pacote de estímulo econômico para a economia americana. Isso é bem importante da gente acompanhar e entender o que vai acontecer. Temos também mais daquelas negociações para o TikTok e o WeChat, algumas das maiores empresas de tecnologia da China, saírem dos Estados Unidos. Eles têm data para sair ou para vender suas operações para alguma empresa americana. As negociações estão mais concentradas entre o TikTok e a Microsoft, mas ainda não teve nenhum avanço ou algo confirmado publicamente, pelo menos. E coronavírus, vacina de um lado, aumento de casos de coronavírus. Nos últimos dias a gente teve aumento de casos na Alemanha, na França, na Espanha, no Reino Unido e na Itália. A Itália, que foi aquele grande epicentro em fevereiro e março, a Itália fechou uma boate e alguns outros estabelecimentos por conta de aumento de coronavírus. Então isso preocupa, tá? Esse aumento de coronavírus na Europa, um país que tem uma população muito idosa e que sofreu muito com o coronavírus no primeiro semestre, no primeiro trimestre, né, principalmente fevereiro e março. Esse aumento preocupa. Esse aumento tem acontecido principalmente entre a população mais jovem, tá? Não entre os mais idosos. Mas, de toda forma, é um assunto preocupante para acompanhar e para ver o desenrolar que a gente vai ter durante essa semana. Se você gostou do vídeo de hoje, da Perspectivas, ou desta semana com o Bernardo, por favor, compartilhe com as outras pessoas. Isso para mim é muito, muito importante e você me ajuda muito. Se você estiver assistindo no Instagram, deixa o seu like, compartilhe o vídeo. Se você estiver assistindo no YouTube, compartilhe o vídeo também, deixa um comentário, deixa um like e se inscreve no canal e me segue no Instagram. Isso tudo é muito importante, eu te agradeço muito. Obrigado, um abraço, bom final de domingo, bom início de semana para todo mundo e tchau!